Vamos considerar que eu tenho aqui uma partícula que é lançada deste ponto com uma velocidade inicial VI, indicada por este vetor, formando um ângulo θi com semi-eixo x positivo. A trajetória descrita por essa partícula será essa trajetória indicada aqui por essa curva tracejada. É fácil provar que ela é uma trajetória parabólica. Utilizando as manipulações das equações que nós vamos ver posteriormente, nós conseguimos provar isso facilmente. Então vamos analisar esse movimento. Veja bem. Então o que nós vamos fazer é decompor esse movimento bidimensional em dois movimentos componentes, que é um movimento horizontal, que será descrito pelas equações associadas, de certa forma, ao eixo x, e um movimento vertical, porque veja que enquanto esse objeto faz este trajeto parabólico, ele tem tanto um deslocamento horizontal para a direita, como ele também sobe e desce. E claro, esses dois movimentos ocorrem ao mesmo tempo. Então o que nós vamos fazer é decompor este movimento em dois, um horizontal e outro vertical. Veja que, enquanto o objeto descreve essa trajetória parabólica, ele está submetido a uma aceleração, no caso a aceleração da gravidade, na direção vertical. Ou seja, uma aceleração que será descrita levando-se em consideração o eixo y. Então, eu posso dizer que durante o movimento existe uma aceleração na direção do eixo y, que eu vou chamar de AY, que é igual a g, ou seja, o vetor AY é igual a g na direção menos j, já que o vetor g aponta em sentido contrário à orientação do eixo y, ou ainda menos g, j. Omitindo a notação de vetores unitários, eu posso dizer simplesmente que a aceleração a que esse objeto está submetida é simplesmente a aceleração da gravidade, e o sinal negativo é para dizer que essa aceleração tem sentido oposto à orientação do eixo y no caso. Então veja bem, vamos analisar primeiro o movimento vertical de subida e descida. Eu tenho uma velocidade inicial, que eu posso decompor em duas componentes, ou seja, na componente VYI, que é vertical, e VXI, que é horizontal. Analisando a componente vertical, nós vamos observar o seguinte, lembrando que a aceleração é a grandeza cinemática que está associada à variação da velocidade. Então, enquanto o objeto está subindo, a componente vertical da velocidade vai diminuindo, ou seja, a aceleração atua no sentido de diminuir a componente vertical da velocidade. No momento em que o objeto atinge a altura máxima, esta componente vertical é zero, e aí ele começa a cair. Agora, a velocidade, lembre-se que a velocidade tem sempre o sentido e a direção do movimento. Nós estamos aqui nos referindo ao movimento de subida, a componente de subida e descida. Então, a velocidade agora passa a apontar para baixo. Durante a descida, a aceleração vai favorecer a componente vertical da velocidade. E aí, enquanto o objeto está descendo, essa velocidade vai estar aumentando. Resumindo, devido à ação da aceleração da gravidade na componente vertical da velocidade, durante a subida, esta componente vertical diminui, zera no ponto que a gente chama de altura máxima atingida e passa a aumentar enquanto o objeto desce, como está ilustrado aqui na figura. Okay? Então, esta é, digamos, uma descrição qualitativa do movimento vertical desse objeto. Agora, além do movimento vertical, ele também se desloca na horizontal. Então vamos analisar agora a componente horizontal do movimento, ou da velocidade. Então eu obtenho a componente Vxi, que é a componente x da velocidade Vi, e veja o seguinte, na direção horizontal não há aceleração nenhuma. Então, se não há aceleração nenhuma, se a aceleração no eixo x é zero,
Então, isso quer dizer que a componente horizontal da velocidade, ela permanece constante, já que não tem aceleração para modificá-la. Então, isso quer dizer que durante todo o trajeto, a componente horizontal Vx, ela permanece a mesma durante todo o percurso, como está ilustrado na figura. Quando você une as duas componentes, os dois movimentos, tanto o movimento de subida e descida quanto o movimento horizontal, o resultado é este movimento chamado de movimento balístico, cuja trajetória é uma parábola. Ok? Veja que, a partir dos dados iniciais, é possível facilmente calcular essas componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Então, veja que Vxi é cateto adjacente ao ângulo θi. Então, Vxi é Vi cosseno de θi. θi é o ângulo de lançamento, o ângulo inicial. E Vyi é Vi seno de θi. Então, como está colocado aqui na ilustração, reforçando, a componente y da velocidade é zero no topo da trajetória, a componente x da velocidade permanece constante porque não há aceleração na direção x. Então vamos explorar mais um pouco esse movimento. Como o movimento horizontal ocorre com velocidade constante, as equações que eu vou utilizar para descrever o deslocamento horizontal desta partícula durante o seu trajeto parabólico são as equações que estão associadas à velocidade constante. Ou seja, Vx é a componente x da velocidade em qualquer instante. Ela é igual à velocidade no início porque não muda, que nós já vimos no slide anterior, é Vi cosseno de θi, que permanece constante. E a equação horária da posição x, que eu posso utilizar para descrever os deslocamentos horizontais, é a equação que descreve o movimento com velocidade constante, ou seja, x igual a xi mais vxt. Isso aqui na direção do eixo x. Na direção do eixo y, ou seja, as equações que descrevem o movimento vertical, como a aceleração da gravidade ela é constante, são as equações que descrevem o movimento com aceleração constante, que nós vimos inclusive lá na aula de movimento unidimensional. A componente Vy da velocidade inicial é Vyi, Vi seno de θi, já vimos no slide anterior também. E essas três equações são as equações que descrevem, que relacionam. Aqui nós temos a função horária da posição. Aqui está com sinal negativo já porque o AY foi substituído por menos G. Aqui é a equação horária da velocidade. E aqui é a equação que relaciona a velocidade com o deslocamento vertical, ou seja, o deslocamento ΔY. Então, com estas equações, nós descrevemos o movimento balístico. Lembrando que nós estamos tratando de um movimento que ocorre sem qualquer força resistiva, no caso a resistência do ar, ou qualquer tipo de atrito, e considerando que a aceleração da gravidade é constante. Claro que se nós considerássemos esses elementos, por exemplo, se nós considerássemos a resistência do ar, essas equações seriam totalmente modificadas. Alguns parâmetros de interesse que geralmente nós queremos calcular nesse tipo de movimento são a altura máxima atingida pela partícula e essa distância horizontal do ponto em que ele foi lançado até o momento em que ele atinge novamente o solo, que eu vou representar por R, que a gente chama de alcance. Então, esse H nós vamos chamar de altura máxima e o R nós vamos chamar de alcance horizontal ou simplesmente alcance. Vamos calcular esses dois carinhas aqui na condição de que nós só conhecemos a velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Vamos, antes de calcular esses dois parâmetros, vamos calcular primeiro
o tempo que esse objeto leva para ir deste ponto, da origem, do ponto de lançamento, até o ponto de altura máxima, que eu estou chamando aqui de ponto A. Eu vou chamar esse tempo como tempo de subida, ou seja, é o tempo que o objeto leva para subir até o ponto A. Tempo de subida. Eu vou designar por TS. Como eu estou me referindo à subida, eu estou me referindo ao movimento vertical. Então eu vou olhar para o eixo Y. Uma equação que eu posso utilizar é a equação VY igual a VYI menos GT. Lá no topo da trajetória, VY é zero. Então, zero igual a componente inicial, a velocidade inicial na direção Y é VI seno de θi menos G, e o tempo eu vou substituir por TS, porque eu já estou considerando que a velocidade no final é zero, ou seja, o momento em que ele atinge o topo da trajetória. Passando menos GTS para o lado esquerdo, eu vou ter GTS igual a VI seno de θi. Então, o tempo de subida é igual a VI seno de θi sobre G. Vamos calcular agora o tempo de descida. Nós calculamos o tempo que ele leva para ir do ponto de lançamento ao topo da trajetória, e agora eu quero saber o tempo que ele leva do topo da trajetória até voltar ao nível horizontal de lançamento. Veja que, por simetria, nós já ficamos induzidos a dizer que esse tempo de descida é igual ao tempo de subida. Mas vamos calcular. Tempo de descida, que eu vou chamar de TD. Novamente, descida se refere ao movimento vertical. Então, vou olhar novamente para as equações associadas ao eixo Y. Vamos observar o seguinte, vamos analisar essa equação aqui. VY ao quadrado é VYI ao quadrado menos 2G delta Y. Veja, o que é delta Y? Delta Y é o deslocamento vertical. Se nós considerarmos o movimento total, veja que agora eu estou fazendo aqui um anexo, na verdade, certo? Não estou considerando somente o trajeto de A para B por enquanto. Eu estou considerando agora uma análise total. Então, esse VY é a velocidade no final do percurso, que seria a velocidade no ponto B. Então, vou chamar de VB quadrado, no caso, no eixo Y. E VYI é a velocidade do início, no ponto O. O que é ΔY? ΔY é Y final menos Y inicial. Só que o Y final, a coordenada Y no final do percurso, é igual à coordenada Y no início. Então, esse carinha aqui é zero. Então, isso quer dizer que a velocidade com que o objeto chega no ponto B no eixo Y é igual à velocidade com que ele tinha no início. Que eu posso aqui tirar a raiz dos dois lados, então eu teria essa igualdade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a velocidade com que ele chega no ponto B, no final do trajeto, é a mesma velocidade em módulo que ele tem no início. Então isso vai servir para a gente calcular o tempo de descida. Vamos olhar novamente para esta equação, só que agora realmente eu estou analisando no trajeto de A para B, ou seja, do topo à descida. Quem é VY? É a velocidade do final deste trajeto aqui, da descida. É a velocidade com que ele tem em B, medida no eixo Y. Quanto a essa velocidade? É VBY, que tem o mesmo valor
da velocidade inicial. No entanto, no início, a velocidade inicial na direção do eixo y aponta para cima. Ela é positiva, mas quando ele chega no ponto B, essa velocidade vai estar apontando para baixo, porque ele estará descendo. Então, o que eu tenho que fazer aqui é trocar o sinal. Então, ele vai chegar com o mesmo valor VYI, só que com sinal negativo, igual a velocidade no início do trajeto AB, ou seja, no início da descida, é zero, menos G tempo de descida, porque agora eu estou analisando de A para B. Então, daqui eu tiro que eu vou multiplicar por menos 1, VYI é VI seno de θi, igual a GTD. Então, o tempo de descida é VI seno de θi dividido por G. Então, analisando essas duas expressões, esses dois resultados, vimos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total de trajeto, o tempo de subida, mais o tempo de descida. Como esse valor é igual a esse, então 2 vezes VI seno de θi sobre G é o tempo total de trajeto. Veja que eu consigo calcular o tempo total de trajeto conhecendo somente os parâmetros iniciais, velocidade inicial e o ângulo de lançamento, e a gravidade é conhecida. Ok? Então vamos agora ao cálculo de H. Para o cálculo de H eu nem preciso desses parâmetros, eu posso calcular H da seguinte forma: Vy ao quadrado igual a Vyi ao quadrado menos 2G delta y. Por que eu estou utilizando essa expressão? Facilmente eu consigo calcular com os parâmetros que eu tenho, e como eu estou me referindo a h, que é a altura, eu tenho que... A altura se refere ao deslocamento vertical, então eu tenho que olhar para as equações associadas ao eixo y. Então veja, vamos considerar o momento em que ele sai do ponto O para o ponto A novamente. A velocidade final é zero, isso eu estou considerando da origem para A. A velocidade final é zero, então fica zero, igual a velocidade inicial é VI seno de θi ao quadrado, menos 2G, e o deslocamento vertical de O para A é o H. Rearranjando esses termos, daqui eu tiro que H é igual a VI quadrado seno ao quadrado de θi dividido por 2G. Vamos agora calcular o alcance horizontal, que é o R. Veja que agora o R se refere ao deslocamento horizontal. Então agora eu tenho que olhar para as equações do eixo X. Então eu vou fazer X igual a XI mais VXT. Vamos considerar o trajeto do início ao fim, na direção horizontal. A coordenada x ao final do trajeto, se aqui é a origem e essa distância vale r, então essa coordenada aqui tem valor r. Então a coordenada x é r. A coordenada x inicial é zero. Mas lembre-se que a componente, a velocidade Vx, ela é igual a Vxi lá no início, porque Vx não muda. Então fica Vxi vezes, como eu estou considerando o momento em que ele sai daqui da origem e chega ao ponto B, eu estou considerando todo o trajeto. Então, tenho que levar em consideração o tempo total de percurso que nós calculamos aqui.
Então, vezes o tempo total de percurso. Agora eu vou substituir esses dados. Então, terei R igual a Vxi, que é VI cosseno de θi, e o tempo total, que é 2 VI seno de θi sobre G. Então, R é igual a VI vezes VI, VI quadrado, 2 seno de θi, cosseno de θi, dividido por G. Este termo aqui, 2 seno de θi, cosseno de θi, eu posso escrever como seno de 2 θi, uma relação aí do arco duplo. Então, R é igual a VI quadrado, seno de 2 θi, dividido por G. Vamos dar uma olhada a respeito do alcance. Vimos no slide anterior que R é calculado por VI quadrado, seno de 2 θi, dividido por G. Vamos considerar que eu tenho aqui um dispositivo que possa lançar um determinado objeto com ângulos diferentes de lançamento. E sempre vamos considerar que a velocidade inicial seja fixa. Então, eu estou lançando sempre com a mesma velocidade inicial, aqui no caso da ilustração 50 metros por segundo, mas eu estou variando o ângulo. Fixando o VI e sabendo que G é constante, o alcance vai depender somente do ângulo de lançamento. Qual é o valor do ângulo para que esse alcance seja máximo? Veja, para este valor ser máximo, é necessário que o seno de 2 θi seja máximo. E o valor máximo assumido por um seno de um ângulo, no caso aqui 2 θi, é 1. E quem tem seno igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Então, para seno de 2 θi ser igual a 1, é necessário que 2 θi seja igual a 90 graus. Com isso, θi é igual a 45 graus. Então, veja que no ângulo de 45 graus, como está ilustrado aqui, certo? É o ângulo em que o objeto atinge o alcance máximo. Qualquer outro ângulo diferente desse, o alcance será menor do que o alcance, ele sendo lançado a 45 graus. E um detalhe, devido à relação do arco duplo, em que seno de 2 θi é igual a 2 seno, 2 vezes seno de θi, cosseno de θi, se os ângulos forem complementares, o alcance será o mesmo. Por exemplo, lembrando, quando é que dois ângulos são complementares? Quando a soma entre eles é 90 graus. Então, por exemplo, 15 graus e 75 graus, se eu lançar o objeto com a velocidade de 50 metros por segundo, ou seja, fixar VI e lançar a 15 graus, o alcance vai ser o mesmo se ele for lançado a 75 graus, porque 15 mais 75 dá 90 graus. Claro que eles vão atingir alturas diferentes, né? Deslocamentos verticais diferentes. Uma outra ilustração aqui, se eu lançar 30 graus, quem é o complemento de 30? É aquele ângulo que somado com 30 dá 90, ou seja, 60. Então veja que o alcance para 30 graus é igual ao alcance atingido quando eu lanço esse objeto a 60 graus.